Bom, vamos lá então. Bom dia, pessoal. Hoje, segunda-feira, primeiro dia de junho e também primeiro dia de junho da nossa aula, né? E primeiro dia do novo trimestre aí, que, como eu já dei um spoiler para vocês na semana passada, que vai ser um trimestre bem voltado para interiorização e autonomia, tá? É... E aí, você vai perguntar, por quê? O que é isso? Eu vou explicar para vocês direitinho, tintim por tintim. A gente vai trabalhando isso ao longo desse trimestre e eu creio que aos poucos isso vai ir fazendo cada vez mais sentido aí dentro da prática particular de vocês. Ok? É, então, vamos começar então o nosso mantra. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviriyam Karvavahai Tejasvinavaditamastu Mahavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho o que é isso, para que é isso. Pessoal, numa prática costumeira de Hatha Yoga, normalmente, se existe, né? Se é uma aula de fato, se existe a figura do professor e professora ali, dos alunos, normalmente, o professor não vai demonstrar as posturas. E aí vocês vão me perguntar, mas por que você demonstra? Você demonstrou a aula toda, por quê? Como a maioria das pessoas que fazem essa aula assistem ela gravada depois, eu não tenho como dar esse suporte que eu posso dar aqui. Se você está fazendo a aula ao vivo, eu vou te olhar aqui na câmera, vou ver a sua imagem. Se você tiver alguma dúvida, você vai me perguntar. Eu vou poder ver se você está fazendo alguma coisa que não está muito legal e vou poder te orientar. Bom, se você não está fazendo a aula dessa forma, eu não tenho como te ver, eu não tenho como responder uma pergunta no meio da prática. Então, eu prefiro que vocês tenham uma referência visual, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, tá bom? Tanto que as pessoas que fazem as minhas aulas particulares vão perceber que eu não demonstro nas aulas particulares. Apenas se existe de fato uma dúvida, se a pessoa quer ver de fato essa postura, aí sim eu demonstro. Mas eu não costumo demonstrar por quê. Aí vem a questão da coisa. Quando a gente pensa em Hatha Yoga, e a gente conversou sobre isso durante 3 meses, a gente pensa em uma prática individual, tá? Então, por mais que você possa praticar com outras pessoas, em uma sala com várias pessoas, ou até mesmo dentro da sua casa com mais de uma pessoa, essa prática ela é individual. Não interessa o que o seu colega está fazendo, seu amigo está fazendo. O que interessa é o que você está fazendo. E também não interessa isso de, ai, o meu amigo é mais alongado que eu, a minha amiga é mais forte que eu. Isso não, realmente não vai fazer diferença nenhuma para a sua prática. Porque a sua prática é sobre você. E por que a gente não demonstra? Porque, como essa é uma prática individual, até mesmo eu, que sou a professora, posso ser algum tipo de interferência na sua prática. E o que acontece muitas vezes? Ao invés do aluno focar em si, em olhar para dentro, né? A gente fala muito sobre isso durante as práticas. Ao invés do aluno prestar atenção na prática dele, ao invés do aluno prestar atenção no corpo dele e se interiorizar, porque a gente está buscando esse contato com a parte mais interna de nós mesmos. Ao invés de fazer isso, o aluno fica prestando atenção na minha imagem.
ou na tela ou na sala de aula. E aí, a minha imagem pode interferir de diversas formas. Primeira, a mais óbvia, eu vou tirar a atenção do aluno. Eu vou tirar a atenção dele para ele mesmo. Se eu estiver apenas narrando, se eu estiver apenas conduzindo essa aula oralmente, ele pode fazer a aula até com o olho fechado, que inclusive é uma prática que recomendamos. E isso vai tornar a prática dele muito mais interna. Ele vai conseguir olhar muito mais para dentro dele. Segunda questão. Vamos supor que eu sou uma pessoa super alongada. E aí eu faço uma postura com um alongamento, nossa, absurdo. E aí o meu aluno olha para aquilo e ele não é tão alongado. E aí a primeira coisa que ele vai pensar é, não consigo, não vou fazer. Horrível, péssimo, porque primeiro que a gente não tem que comparar o que um corpo faz com o que o outro corpo faz. Segundo, porque as posturas vão se adaptar a cada corpo. Talvez no Paschimottanasana eu consiga pegar os meus pés, talvez eu não consiga. Mas isso não torna a postura menos postura, entendeu? E quando uma postura, inclusive, não é possível no seu corpo, a gente tem sim adaptações. Existem outras posturas que vão trabalhar com a mesma coisa. Terceira coisa, que também pode acontecer. Eu tô fazendo lá a pinça, professora, tô fazendo lá a pinça. Nossa, uma dificuldade extrema de segurar meu pé. E aí não seguro, né? Porque eu tenho que manter no conforto. Tudo bem, eu seguro lá na minha perna, vamos supor. E aí eu tenho um aluno super alongado. Ele é, nossa, uma coisa impressionante. Ele consegue deitar sobre as pernas e segura, abraça os pés lá na frente. O que é ótimo, tudo bem, tanto faz. A questão é que aí pode gerar até um outro pensamento. E é muito louco, né? Por que esse pensamento pode ser ruim? Porque o aluno pode falar, nossa, o professor é horrível. Olha só, ela nem consegue fazer isso que eu consigo fazer. Horrível, muito, muito ruim. E aí, o que é o ruim deste pensamento? Não é a pessoa se sentir bem porque ela consegue se alongar. Isso tudo bem, ok. A questão é ela achar que o Hatha Yoga está nisso. Está nessa performance. Está em ir mais longe de alongamento. E quando, na verdade, tanto faz, tanto fez o quanto você é alongado ou não. Isso quer dizer que você não vai obter alongamento? Não, é claro que você vai obter, que você vai treinando, você vai ganhando mais alongamento, mais força para algumas coisas. Mas assim, não é o objetivo. Como eu já expliquei para vocês, isso são resultados secundários. São positivos? São ótimos? São, mas eles são secundários. A nossa prática não diz respeito a isso. Tá bom? Então, expus aqui para vocês qual que é a da interiorização, qual que é a dessa ideia de não olhar para mim enquanto eu estou dando aula, e por que que eu demonstro especificamente nessas aulas que ficam gravadas, tá? Isso quer dizer que professores que demonstram estão errados? Óbvio que não. Cada um dá aula de um jeito e existem outros métodos, existem outras tradições, ok? Mas no Hatha Yoga é assim. Essa é a escola que eu sigo, essa é a tradição que eu sigo. Beleza? E tem outra questão que eu não comentei, mas é porque essa é para os professores, não é para os alunos. Se eu estou demonstrando enquanto você está fazendo, eu não estou vendo o que você está fazendo. Tudo bem, eu tenho aqui a imagem de vocês, deixo aqui na televisão, então eu consigo ver melhor vocês. Mas imagine que eu estou fazendo um bujangaço, não uma cobra. Se eu não paro a postura e olho para a imagem de vocês, eu não consigo ver o que vocês estão fazendo. E a minha posição aqui, de fato, é de orientar. Eu tenho que estar olhando para vocês, eu tenho que estar entendendo o que você está fazendo, como é que está o seu corpo, eu preciso analisar a sua feição. Tudo isso. Se eu não estiver fazendo isso, o que eu estou te oferecendo além de um guia? Né? Não sei. Mas é isso. Tá bom? E se vocês tiverem, pessoal, qualquer dúvida, vocês que praticam com o vídeo, né, com a aula gravada,
Fiquem à vontade para me chamar, conversar. Eu recomendo que vocês façam as aulas apenas ouvindo, tá? Tem o vídeo, vocês podem sim assistir em caso, eu não entendi o que que é isso, não entendi essa postura, não entendi esse pranayama. Bem, vocês olham o vídeo. Mas recomendo que vocês façam as aulas de olho fechado. Tá bem? Então, vamos lá. A nossa prática de hoje começa de pé. Então, eu vou arrumar a minha câmera. Caso você não esteja em pé, dê uma acordadinha aí no seu corpo antes de levantar para evitar qualquer tipo de acidente. O alto, assim vai ficar melhor. Ótimo. Aqui em pé, deixe as suas pernas paralelas, os pés apontam para frente. Pode semiflexionar os joelhos, deixe eles soltinhos e sente. Vá percebendo como você está nesse início de semana e vá dizendo para si mesmo que agora é a hora da sua prática. Então, ela é apenas sua. Você deve mergulhar, né, dentro de si, dentro da prática. Perceba se existe alguma oscilação natural do seu corpo, o que é normal quando não estamos com os joelhos hiperestendidos. E aí fique à vontade para abrir os olhos ou para seguir de olhos fechados, porque agora a gente vai brincar com equilíbrio. Então, se preferir, pode abrir os olhos. Nós vamos levar o peso do nosso corpo lá para frente, para a ponta dos pés, até o limite e volta. Leva o peso para os calcanhares e volta. Vai fazendo essa brincadeira com o equilíbrio. E vamos acrescentar também a inclinação lateral. Leve o peso apenas para a parte de fora do pé direito. Volte para o meio. E faça o mesmo para o lado esquerdo. E vá brincando com esse equilíbrio do seu corpo. Vá sentindo onde é o limite. Senta aí. Faça na velocidade que você achar mais apropriada. Pode fazer movimento circular ou apenas um quadradinho. E aos poucos vá retornando ao centro. Novamente, apenas observe. E vamos fazer uma postura de equilíbrio, então, olhos abertos. Vamos fazer Talasana ou Tadasana na palmeira. Então, os braços estão ao longo do corpo, os pés paralelos, joelhos semi-flexionados. Vamos levar, se você tem dificuldade com equilíbrio, por favor, apoie-se na parede ou numa cadeira. Agora sim, vamos levar o peso do nosso corpo lá para as pontas dos pés, até tirarmos os calcanhares do chão. Se aqui está seguro, se está tudo bem, você vai erguer os braços paralelamente pela frente, lá para cima. Chegou lá em cima, os braços se estendem, querem tocar o teto. Você olha em um ponto imóvel à sua frente.
Retorna devagar, desce os braços também. Sinta. E voltamos para essa postura, Talasana novamente. Leve o peso para as pontas dos pés, tire os calcanhares do chão, erga os braços, foque em um ponto fixo. Retorna devagar, volta também os braços, observe. Deixe os joelhos sempre soltos. Perceba como está aquela oscilação. E nós vamos seguir para mais uma postura de equilíbrio. Eu vou até abaixar um pouquinho a câmera, que eu acho que vai ficar melhor para vocês enxergarem. Ela é bem simples também, tá? Ainda assim, com as pernas paralelas, os pés apontando para frente. Que a gente vai fazer é se equilibrar em apenas uma das pernas. Então, faça aquele truquinho do equilíbrio, se ele faz sentido para você. E vamos começar com a perna direita, tirando a perna esquerda do chão. Se possível, você vai flexionar a sua perna e trazer ela para a frente do corpo. Veja se aqui é o seu limite. Se você conseguir, você vai abraçar essa perna esquerda, trazendo o joelho próximo ao corpo. Mas observe até onde você consegue ir. Retorne perna esquerda para o chão. Vamos fazer o mesmo agora com o outro lado. Lembrando, pessoal, que quando você achar o seu limite, vamos supor que você consiga abraçar a perna. Flexione os seus cotovelos e deixe eles próximos ao corpo, puxando a perna como em Pavanamuktasana, você se lembra? Foque em um ponto fixo. Também é importante que você fixe o abdômen, porque fica bem mais fácil. Retornamos. Sinta, observe. Daqui, vamos seguir para a Uttanasana. Então, começamos flexionando. Eu já vou até mudar a câmera. Pode colocar a mão na cintura. E vamos começar com essa flexão de quadril até o limite. Os joelhos podem ficar soltinhos e até mesmo flexionar.
Quando chegarmos no limite da flexão de quadril, vamos flexionar costas também, deixando que cabeça e braços caiam lá para baixo. Se necessário, pode flexionar mais ainda os joelhos. E aos poucos vá flexionando os joelhos ainda mais. Os pés apontam para o lado de fora, porque nós vamos entrar em Malasana. Malasana é a postura do sapo ou então da guirlanda. Nós não vamos sentar no chão, tem um espaço. Veja se é possível apoiar o pé inteiro no chão. Algumas pessoas não conseguem. Se você não conseguir, pode levar aí sim os glúteos lá no chão, tá bom? Unimos as mãos em frente ao peito e vamos usar os nossos braços para empurrar as pernas para fora. Peito aberto, olhe para frente. Agora sim, sentamos no chão, convidado, e podemos cruzar nossas pernas e manter a coluna ereta. Apenas observe como está o seu corpo. Daqui nós partiremos para Yoga Mudra. Então, pode manter as pernas do jeito que elas estão, ou então entre em lótus, se for possível e confortável. Nós vamos levar as mãos lá, frente no chão, e queremos encostar a cabeça lá nas mãos. Óbvio, você vai até o seu limite confortável. Chegou no limite confortável? Relaxe costas, relaxe cabeça. E dentro do seu limite confortável, os seus glúteos permanecem no chão, tá bom? Fique aqui um instante. Retorne devagar. A cabeça é a última que sobe. Sim, então seu corpo.
Faremos, então, aqui uma torção. A mão direita vai em cima do joelho esquerdo. E essa mão serve para tracionar aqui. A mão esquerda vai lá para trás. Ela pode apoiar no chão, com o braço estendido para que você torça, ou então ela pode passar lá do outro lado, agarrando ou na sua coxa ou no seu pé. Torça. Olhe por cima do seu ombro esquerdo. Retorne para o centro. Observe. E nós vamos, então, torcer para o outro lado. Mão direita agora, ou perdão, mão esquerda agora, em cima do joelho direito. Mão esquerda para trás, ou então segurando a coxa ou pé e torça, olhando por cima agora do ombro direito. Retorne devagar para o centro. Observe. Agora que fizemos flexão de coluna, torção com a coluna, vamos fazer então uma extensão. Sempre com muito cuidado, claro. Então, vamos ficar de joelhos no chão. E quando eu digo joelhos no chão, não quero dizer sentada sobre os joelhos, quero dizer apenas de joelhos mesmo. Se essa posição é desconfortável para você, você pode dobrar o seu tapetinho para que ele fique mais gordinho. Você pode colocar uma almofada. E se ainda assim é desconfortável, bem, passe, não tem problema. Aqui, nessa postura, nós vamos apoiar as nossas mãos lá no lombar. Os cotovelos apontam para trás, juntando as escápulas. E nós vamos fazer uma leve extensão da coluna, olhando lá para cima e levando o glúteo tá bem encaixadinho e levamos o peito lá para cima também. Perceba onde é o seu limite confortável. Se por algum acaso você acha que consegue ir mais, você vai escorregar as suas mãos logo para os pés e segurar nos calcanhares.
Retorne devagar, pelo amor de Deus. E daqui vamos descansar em Balafra, na criança. Então, agora sim, você vai sentar-se sobre os seus pés e descansar a testa no chão. Se não for possível, você apenas se senta com as pernas cruzadas. Observe. Daqui, vamos para o gato, que é aquela postura de quatro apoios, onde apoiamos mãos e joelhos no chão, lembrando que as mãos ficam bem abaixo dos nossos ombros e os joelhos bem abaixo do quadril. Sinta o seu corpo aqui em quatro apoios. E aqui nós vamos fazer uma torção. Vou até tirar o microfone. Primeiro, o braço direito vai passar lá entre a mão esquerda e o joelho esquerdo. Você passa ele, o braço se estica e a nossa intenção é encostar a orelha direita no chão, mantendo o quadril apontando lá para cima. O seu braço esquerdo pode ficar da maneira que estava. Você pode apenas estendê-lo com a mão ainda no chão, ou até mesmo passar ele por trás das costas. Mas aqui o truque é que você vai agarrar a sua coxa direita. E retorne para o gato, quatro apoios. Observe o seu corpo. Agora vamos repetir o mesmo para o outro lado. Então, o braço esquerdo vai passar entre a mão direita e o joelho direito e vamos encostar a nossa orelha esquerda no chão. Escolha como você gostaria de deixar o seu braço direito e permaneça confortavelmente nesta torção. Retorne devagar lá para o gato e observe.
prepare-se para entrar em Anahatasana, que é aquela postura do coração derretido. Aí no gato, você pode até ver se sente mais espaço na frente. Seus joelhos e seu quadril vão permanecer da forma que eles estão. Você vai apenas estender os braços lá para frente e escorregar com o peito para o chão, levando ou a testa ou o queixo no chão, como quem quer encostar de fato o peito no chão. Agora, de fato, escorregue mesmo o seu corpo todinho para o chão, mas nós não vamos ficar deitadas de bruxo, e sim deitadas de barriga para cima. Eu vou até virar de lado. E aí deitamos com as costas no chão, barriga para cima, deixando os joelhos flexionados apontando para o teto, as plantas dos pés no chão, braços ao longo do corpo. Observe. Nós vamos fazer agora Sarvangasana, que é a vela, que é uma postura invertida. Então, vocês já sabem, caso tenha problemas cardiorrespiratórios, cervicais, na coluna, acabou de comer, enfim, não vai fazer, né? E caso você não queira fazer Sarvangasana, talvez você possa queira fazer Ardha Halasana, o meio arado. Para chegar em Sarvangasana, nós vamos passar isso, tá bom? Não se preocupe. Então, com as pernas flexionadas, braços ao longo do corpo, palmas das mãos apoiando no chão, nós vamos estender ambas as pernas, as plantas dos pés apontando lá para o teto e os dedos dos pés apontando para a nossa cabeça. Aqui estamos em Ardha Halasana, o meio arado. Veja se você vai ficar aqui. Você pode também flexionar um pouco os joelhos ou até mesmo segurar nas pernas se for muito difícil. E se você for seguir para Sarvangasana na vela, com um leve impulso, você tira o quadril do chão. As mãos apoiam lá na coluna, os cotovelos apoiam no chão, dando um apoio. As pernas estão estendidas. E você percebe que existe uma pressão na cervical, mas você pode equilibrar esse peso lá com o seu cotovelo. Fique aqui um instante. E retornamos devagar. Leve as mãos no chão para apoiar. E pode sim flexionar os seus joelhos. Vá tocando vértebra por vértebra no
chão até os pés tocarem o chão. Os joelhos seguem apontando lá para cima. Observe. Então, nós fizemos algumas posturas que exigiram uma extensão da cervical, né? Nós fizemos o Ustrasana, o camelo, nós fizemos também a Nahatasana, né? E se você coloca o seu queixo lá no chão, é uma bela extensão cervical. E agora nós fizemos uma flexão bem acentuada com a cervical. Para finalizarmos a nossa prática, vamos seguir para Pavana Muktasana. Então, traga ambas as pernas flexionadas próximas ao tronco e as abrace pela frente do joelho. Perceba a sua cervical tocando, perdão, a sua lombar tocando o chão. E traga as pernas com um certo vigor, sem tensionar ombros. Para completarmos a postura, levamos a testa em direção aos joelhos, sempre tocando o queixo no peito. E então retorne primeiro a cabeça, depois as pernas e estenda já as suas pernas. Afaste elas mais ou menos na largura do seu tapetinho. Deixe que os pés caiam para fora. Braços ao longo do corpo, abre um espacinho nas axilas, palmas das mãos voltadas para cima. Observe se precisa fazer qualquer tipo de adaptação em Shavasana. Feche os olhos e vamos relaxar. Primeiro, apenas perceba o seu corpo. Escute o que ele tem para te dizer. E vá começando a relaxar cada vez mais o seu corpo, permitindo que esse relaxamento fique mais intenso lá nos dedos dos pés e sobe pelos pés, tornozelo, panturrilha, joelho, coxa, virilha, glúteo. Permita que ele continue subindo pelo quadril, pela curva lombar e pelo abdômen. Que ele alcance as primeiras costelas e suba pela caixa torácica, pela parte alta das costas até alcançar o peito, as clavículas e escápulas e você permite que esse relaxamento desça pelos seus braços, passe por cotovelos, antebraços, peito, mão,
até chegar em cada um dos seus membros. Permite também que ele continue subindo pela garganta e pela curva cervical até alcançar a cabeça. E você relaxa o couro cabeludo, deixa a testa viva. As sobrancelhas querem escorregar lá para as têmporas. Os olhos se fecham com delicadeza. Você destrava maxilar, relaxa a língua, enfiando lábios, formando uma máscara limpa. E agora você não precisa controlar mais nada. Apenas deixe que a mente circule pelo seu corpo. E aos poucos vá adotando respirações mais profundas e lentas. Comece a movimentar o seu corpo lentamente, fazendo tudo o que ele te pede, até que você aos poucos se coloque sentado.
Assim que você sentar, apenas cruze as pernas e fique com a coluna ereta. Deixe os olhos fechados. Hoje faremos um preparatório de Brahmari. Já fiz muito Brahmari com vocês, que é aquela respiração da abelha, mas hoje eu gostaria de fazer um preparatório, porque nas minhas aulas particulares percebi que algumas alunas têm dificuldade em expirar lentamente. E quando a gente usa um som na respiração, fica mais fácil de controlar, tá bom? Então, nós vamos apenas fazer essa respiração controlada. Eu sugiro que façam 4 tempos de inspiração, 4 tempos de pausa e 8 tempos de expiração. Obviamente, você pode aumentar esses tempos e também pode deixar a pausa respiratória no mesmo tamanho da expiração. Mas a única coisa que eu quero que vocês façam é que, durante a expiração, vocês vão emitir um som, um M, bem anasalado e bem agudo, tá bom? Com a boca fechada, é claro. É aquele som de da abelha, né? Do branco. Se forem fazer pausa respiratória, por favor, façam Jalandhara com ambas as narinas fechadas. Ok? Nós vamos fazer 5 ciclos completos, cada um no seu tempo, começando aqui. Hum, hum, hum. Quando terminar, mantenha os olhos fechados e deixe a respiração livre. Preste atenção na sua respiração e prepare-se para contar 7 respirações.
três vezes, caso você se perca, volte para mim. Se você puder e quiser, permaneça mais tempo nesse estado meditativo. Se não, abra os olhos e permaneça imóvel, apenas com os olhos abertos por um instante. Observe este espaço ao seu redor. E assim comece a movimentar o seu corpo. Perceba se não há nenhum tipo de formigamento, se nada adormeceu. Antes de levantar, estenda suas pernas, balance elas um pouquinho, porque assim a gente evita qualquer tipo de queda, tá bom? É... Namastê, muito obrigada pela aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido internalizar um pouco mais e, enfim, aprender algo e seguir aí nessa jornada de olhar para Deus. Bem, amanhã então teremos aula novamente e eu espero você. Tchau, boa tarde.